Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais uma palestra da Mentoria Viver de Tradução. Dessa vez a gente tem um convidado especial, é o Nauber Góes, que trabalhou comigo no SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, durante alguns anos. Aí eu saí de lá para trabalhar com tradução, ele continuou sua carreira. Então, o Nauber, ele é PhD em Informática Aplicada, foi líder de aprendizado de máquina da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, César. Atualmente, é cientista de dados na Strachel, uma empresa de Portugal, onde ele está morando agora, em Lisboa. Ele também tem experiência em elaboração, desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras de inteligência artificial e aprendizado de máquina, também criação de algoritmos, otimização de modelos analíticos preditivos. E a gente sempre escuta muito falar de inteligência artificial, a gente vê os filmes, né, os robôs, tecnologia, aprendizado de máquina, mas muitas vezes a gente não sabe como isso funciona, como é que acontece, o que está por trás disso. Então, o Nauber vai explicar para a gente hoje sobre tudo isso, inteligência artificial, aprendizado de máquina, inclusive voltado ao campo da tradução. Então, Nauber, pode começar, por favor. Tá. Eu vou tentar não fazer uma palestra muito técnica, né? É mais a ideia de mostrar como funciona em termos gerais, sem entrar na matemática da coisa, mas vai ser bem bacana. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu compartilhar. E aí eu preparei alguns assuntos bem interessantes na área de inteligência artificial, né? Bom, eu acho que vocês estão enxergando. Então, vamos falar um pouco do que é inteligência artificial, né? Para isso, eu vou passar um videozinho aqui da NVIDIA. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o som. Estamos. Aí, o que a gente consegue fazer com inteligência artificial? Desde da questão do CERN, né, para descobrir, por exemplo, o Boston de Higgs, é usado inteligência artificial, por exemplo, catalogar espécies, né, que estão em extinção, ajudar corais, né? Tudo isso é um processo que a gente usa inteligência artificial hoje, né? A questão da tradução, né, do speech to text, né, de como a gente transforma texto em voz, como transforma de uma linguagem para outra. Tudo isso é basicamente isso, né? E acredito que vocês têm um interesse muito nisso aí. Por exemplo, o Baidu é um modelo de inteligência artificial do Baidu, né? Ele consegue fazer texto para voz. Como hoje a gente consegue fazer pessoas cegas, de certa forma, enxergarem, né? Esse caso aí é de uma mãe que vai ler um texto e ela é cega, ela vai ler um texto para seu filho, né? Carros autônomos, né? Eu trabalho com carros autônomos também. Drones autônomos, e o futuro vai cada vez mais interagir robótica com inteligência artificial. A questão de robôs autônomos que conseguem andar, conseguem interagir com as pessoas, então, tudo isso vai ser mais comum, né? Então, é uma infinidade de aplicações diferentes que nós temos a possibilidade de usar a inteligência artificial. Esse é um exemplo do AlphaGo. O AlphaGo, para quem não conhece, é o jogo mais complexo do mundo, e a inteligência artificial, o Google DeepMind, conseguiu ganhar do campeão de AlphaGo. Então, tem todo um futuro promissor, né, do uso de inteligência artificial em diferentes soluções, né? E é isso o sentimento que eu quero passar para vocês. Vocês conseguiram ouvir o vídeo direitinho? Ok? A gente viu, mas o som estava muito baixo, mas você estava falando, então era mais interessante o que você falava, né? Beleza, tranquilo. É só para... eu vou passar alguns vídeos no começo, né, só para mostrar as aplicações. Não sei se todo mundo viu esse vídeo que saiu no final do ano passado, da Boston Dynamics, né, que cada vez a gente tem também robôs autônomos, né, robôs que conseguem fazer o que nós, seres humanos, conseguimos, né? Então, tudo isso vai ser cada vez mais comum, né? Robôs conseguem se movimentar, conseguem interagir, conseguem pular. Esses robôs conseguem fazer coisas que eu não consigo, basicamente. Isso é da Boston Dynamics.
é uma empresa que é do grupo Alphabet, que é da Google, né? E esses robôs não são comercializados no curto período de tempo. Inclusive, tem restaurantes da Europa que já tem robôs desse tipo, né? Então, vai ser cada vez mais comum. Vamos lá. Ou soluções, por exemplo, de detecção de objetos, né? Essa aqui é uma solução que eu desenvolvi, eu vou mostrar para vocês. E, basicamente, a gente consegue monitorar aglomerações de Covid, né? E o que eu quero dizer com tudo isso? É basicamente que hoje a inteligência artificial ela consegue ter basicamente os mesmos sentidos que o ser humano tem: de visão, audição, a interpretação de som, né? Agora, uma coisa interessante vocês saberem é que a inteligência artificial hoje ela é especializada. O que eu quero dizer com que é especializada? A gente não tem um modelo genérico, né? E o que é um modelo genérico? É um modelo que conseguiria fazer o que nós fazemos, falar, ao mesmo tempo que eu falo de um assunto de física, por exemplo, eu falar de um assunto de matemática ou de literatura. Hoje, a IA ela é específica, ela aprende num campo específico dentro do contexto, os modelos são específicos, né? A gente não tem uma inteligência artificial genérica. Bom, quando a gente está falando de aprendizado de máquina, o conceito mais simples que eu posso dar é basicamente a junção de matemática com algoritmos. É basicamente o uso de aprendizagem de máquina é basicamente isso. Vamos entender como é que isso, de certa forma, como isso funciona, tá? Quando eu falo de aprendizado de máquina, a gente tem duas tarefas principais, tá? Uma que a gente chama de classificação e uma que a gente chama de regressão. Qual a diferença? Classificar alguma coisa, como o próprio nome já diz, é o separar esse conjunto de coisas. Nesse caso, essa figura, eu estou separando aqui as cruzes dos ciclos, né? Certo? Então, o modelo de inteligência artificial, em geral, ele vai aprender a separar. Por exemplo, eu posso ter um modelo que classifica uma laranja boa de uma ruim, eu posso ter um modelo que classifica um nódulo benigno do maligno, separa isso aí. Como eu posso ter modelos de regressão. Modelos de regressão são modelos que eu consigo, basicamente, descrever o comportamento. Por exemplo, vocês estão vendo esses ciclos, eu lanço uma reta aqui que descreve o comportamento desses ciclos ao longo do tempo. Os modelos de regressão servem para olhar para o futuro, né? Se eu tenho uma função, basicamente, que descreve os pontos que eu tenho, eu consigo olhar para frente, eu consigo, de certa forma, prever o futuro. Essa é a proposta dos modelos de regressão. Então, existem outros tipos de inteligência artificial, mas os dois maiores grupos talvez sejam esses, de classificação e regressão. E o que é classificação, né? Vocês estão vendo aqui essa figura. Aqui eu tenho algumas figuras com a letra A, algumas figuras com a letra B, e eu tenho esse rapaz aqui que tem uma interrogação. E aí, esse cara é A ou B? Né? Então, como é que um modelo de inteligência artificial, de machine learning, funciona em geral? Eu tenho que não programar o modelo, eu tenho que ensinar o modelo. É como uma criança aprende, eu tenho que dar exemplos, né? Lógico que às vezes a coisa não é tão simples, né? Se você ver para esse rapaz, esse colega aqui, ele pode ser tanto A como B, né? É o que a gente chama da fronteira do que é simples. Mas, basicamente, inteligência artificial usa um processo de aprendizado baseado em exemplos. Eu dou um exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos, N exemplos, e aí a gente vai ver, eu vou mostrar vários casos aqui, que ela vai aprendendo com erro. À medida que ela erra, assim como o ser humano, ela ajusta e aprende. É um processo interativo de classificar algo, acertar ou não. Eu digo, tá errado, tá certo, e ela vai aprendendo. Eu vou mostrar isso mais à frente. Então, basicamente, eu tenho um processo chamado de treino, que eu treino a minha inteligência artificial, e um processo chamado de teste, que eu vou validar o quão bom é a minha inteligência artificial. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um caso. Eu tenho aqui os alunos que passaram na disciplina, verdinho, e eu tenho os alunos vermelhinhos. Se eu pegar esse ponto aqui azul, né, o que vocês acham que vai ser? Vai ser um cara que passou ou um cara que saiu reprovado? Né? A gente consegue ver aqui pela proximidade que basicamente vai ser alguém que passou. Então, no fundo, quando a gente fala de IA, é uma separação geométrica dos dados. Eu estou, basicamente, separando meus dados e aí eu consigo classificar. Isso serve para identificar um tumor maligno, isso serve para um carro autônomo que vai tomar decisões, isso serve, por exemplo, para um processo de tradução, que eu vou falar mais à frente, como é que funciona. Tá? Podem perguntar a qualquer momento, tá, gente? Fiquem à vontade. Talvez se eu estiver pegando alguma coisa muito complexa, né, eu estou tentando simplificar a coisa.
Então, no fim, eu tenho que separar os espaços que eu tenho, né? Aqui, por exemplo, eu posso separar pessoas que têm um determinado perfil de outro perfil. Às vezes, uma reta não consegue separar isso aqui. Às vezes, eu preciso de uma forma mais complexa, né? E aí, a gente tem modelos de inteligência artificiais diferentes que separam esses espaços geométricos de forma diferente, né? Por exemplo, eu tenho modelos de inteligência artificial que separam isso aqui de forma quadrangular, ou circular, ou até formas mais complexas, no fim. No fim, basicamente, a gente está falando de matemática, né? Basicamente, a gente está falando de separar um espaço, né, de dados. É basicamente isso. Tá, mas vamos ver isso mais na prática, né? Eu deixei aqui um material complementar para vocês verem depois, que é esse documentário aqui, The Age of AI, que tem vários exemplos de aplicação de inteligência artificial na área da saúde, na área de prótese, na área de robótica. Oi, pode falar. Quando você mostra os vídeos e você está explicando o vídeo, pelo menos naqueles primeiros, era mais interessante deixar o vídeo no mudo, a não ser que você vá mostrar um vídeo e você não vai falar nada, que aí realmente faz sentido a gente ouvir o vídeo, mas não está dando para ouvir os vídeos muito bem, não, entendeu? É melhor você explicar mesmo, deixar ele no mudo e ir explicando. Explicando. Não, tranquilo, eu faço isso, então. Tá? Pronto, esse material aqui vocês vão conseguir, eu sugiro vocês dar uma olhada nessa série, né? É bem bacana. E aí vamos falar um pouco talvez do principal modelo de IA que a gente tem hoje, que são redes neurais, né? Vamos tentar entender o que é uma rede neural. Bom, uma rede neural é um modelo que a gente chama de bioinspirado. Por que ele é bioinspirado? Porque ele é bioinspirado no neurônio humano, né? O neurônio tem dendritos e axônios, basicamente, ou seja, tem entradas e saídas, e o modelo de rede neural é isso, ele simula um neurônio, só que é um neurônio matemático, eu tenho entradas, eu tenho uma saída, e eu tenho um conjunto de pesos. A gente não vai precisar se preocupar aqui com a coisa matemática, mas de forma bem simples, como é que ele funciona. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, o robozinho usando arco e flecha. Então, ele vai tentar uma vez, vai errar, vai se autoajustar, vai errar de novo, vai se autoajustar. Então, é um processo de tentativa e erro. É assim que uma IA funciona, né? Então, no fim, é isso aqui, ó. Eu tenho entradas que eu vou dar para a IA, que são meus dados. Eu tenho um conjunto de nós, que são os meus neurônios. Eu tenho um otimizador, que eu vou falar daqui a pouco, que é isso aqui, de forma simples. Eu tenho um processo de backpropagation, que eu vou falar também. E eu tenho uma coisa chamada taxa de aprendizado. Tudo isso aqui é o que a gente chama de rede neural. Vocês não precisam se preocupar aqui com todos esses termos agora, né? Eu vou ficar bem intuitivo para mostrar alguns exemplos. Deixa eu só no fim, essa rede neural... Pode falar. Essa parte aqui das entradas, né, eu acho que para nós tradutores, essa parte aqui são as traduções humanas que são feitas, né? E são apresentadas máquinas como exemplos de coisas que funcionam. Então, assim, nós somos úteis, né, também, porque nós temos... Isso, exatamente. Exemplo, até né? Para aprender Isso, exatamente. Exatamente. Então, todas as traduções, ou, por exemplo, se você tiver uma Bíblia, vamos imaginar que a Bíblia é um dos livros que tem várias línguas, né? Ou qualquer outro livro que tem várias línguas. Se você dá uma entrada de um livro e a saída em outra língua, ela vai aprender. Isso é um processo de deparo, estão entendendo? Então, isso são as entradas. Então, a entrada, no caso da tradução, seria um livro, traduções, né? Ou, por exemplo, conteúdo da internet em diversas línguas diferentes. Ok? Tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza. Então, depois que a rede neural ela aprende, vocês vão ver, e eu vou mostrar aqui para vocês, que cada parte da rede neural vai aprender de forma diferente. Por exemplo, esse neurônio aqui pode aprender se esse cachorro tem um focinho ou não. Esse outro neurônio pode, basicamente, aprender se esse cachorro tem 2 olhos, se tem 2 orelhas, se tem um nariz. Ou seja, a gente vai ver que tem processos diferentes. Eu vou mostrar, inclusive, um simulador aqui para vocês. Ó, bem legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é uma rede neural, tá, gente? Eu vou botar esse link para vocês também. Ele vai tentar separar esses dados aqui, ó. E eu vou dar play. Ele vai pegar os exemplos de entrada, ó. Tem uma entrada aqui, ó. E aí ele vai aprendendo, para separar. Então, se você ver cada neurônio desse, vai aprender de forma diferente, ó. Por exemplo, esse aqui não aprendeu sozinho direito, mas aqui com essa saída aqui, ó, desse com esse,
ele conseguiu separar aqui no final os dados. É lógico que tem dados bem mais difíceis de separar que outros, né? Por exemplo, deixa eu mostrar aqui outro exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, esse aqui já é uma rede neural mais simples, não consegue separar, porque é muito complicado de separar essas informações, né? Então, no fim, quando a gente fala de uma rede neural, é uma separação geométrica do espaço. É isso. Como eu estou fazendo aqui, por exemplo. Ó. Aqui é fácil de separar. Eu vou colocar aqui, ó, separou. Então, ele aprendeu como separar esses dados. Tá? É esse o processo. Tá? Então, é tudo um processo aqui, né, de entradas, saídas, e um aprendizado de tentativa e erro. Né? A inteligência artificial ela tem que errar para aprender. Esse é um processo que funciona assim. Então, eu tenho aqui neurônios, camadas, uma saída, e ela erra, e a partir do erro, a inteligência artificial, a rede neural aprende. É basicamente isso. É um processo sempre de tentativa e erro. Quem é que vai dizer que ela errou, Nauber? Pronto. Vou imaginar que eu estou numa tradução, né, numa palavra. Né? Eu tenho uma palavra... Ou então, por exemplo, eu quero classificar tumores. Né? Eu estou dando uma entrada desse tumor, e aí ela vai dizer se é maligno ou benigno. Só que nós já sabemos o resultado da base de aprendizado. Eu já sei que esse tumor é benigno ou maligno. Então, eu vou dizer para ela, olha, você errou. Né? Você errou. Isso aqui era para ser benigno, mas você classificou como maligno. Então, se ajuste. Então, ela se adapta com o erro. Você está entendendo? Ou seja, à medida que ela erra, ela atualiza todos esses pesos aqui. E ela, como é que ela... Eu tenho que fornecer para o modelo de inteligência artificial se ela, o label, que a gente chama de label, é se ela está certa ou está errada naquela predição. Ficou claro? Então, ela vai dar mais peso para alguns critérios e menos para outro, para tentar chegar naquele resultado que você disse. É isso? Você ouviu ou não? É assim. Eu ouvi. Se ela vai dar mais peso para alguns critérios, sim, ela vai dar. Mas isso não é feito pelo engenheiro de aprendizado de marketing, isso é feito por ela mesma. Ela sozinha vai conseguir se ajustar. O que a gente consegue fazer em aprendizado de máquina, eu vou falar aqui, é a arquitetura dessa rede. É como esses neurônios se ligam. Esse é o meu trabalho, por exemplo. Criar esse modelo, a forma deles ligarem, como é que eles se ligam e dar os dados corretos para a inteligência artificial aprender. Por exemplo, né? digamos na tradução, a gente tem uma palavra que pode ser traduzida de várias formas, dependendo do contexto. Então, você vai dar alguns contextos, ela traduz de um jeito, o outro contexto é de outro jeito. Aí, às vezes, ela pode errar, pode usar uma tradução num contexto errado, e aí a gente diz, e aí depois ela começa a acertar. É mais ou menos assim, né? Do contexto. Ela não é genérica. Ela não vai aprender a traduzir em todos os contextos possíveis. Não, na verdade, por exemplo... Eu estou falando assim, digamos, na área de medicina ou na área de engenharia, em uma dessas áreas, a gente pode ter uma mesma palavra que em frases diferentes tem outras traduções. Então, é nisso que eu estou falando, a frase, né? Ela vai aprender... Mas aí ela pode usar o histórico do contexto. Por exemplo, a gente vai ver que, no fim, toda palavra vai ser um número, né? E o que a gente vai ver é que ela vai usar a vizinhança daquela palavra, né? Por exemplo, se eu tenho uma palavra X e aqui eu tenho 3, 4 palavras perto dela, ele vai usar esse contexto de proximidade para tentar escolher a melhor opção. Você está entendendo? Não é simplesmente a tradução de palavra por palavra. A tradução é da frase como um todo ou do texto como um todo. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Sim. Eu vou mostrar alguns exemplos mais à frente. Então, é sempre um processo de predizer, errar e aprender. É um processo que, basicamente, que a gente chama de backpropagation. O backpropagation é isso, você prevê alguma coisa, o modelo erra e aprende. Né? Basicamente, todo esse processo é assim. E ele ajusta esses pesos. Ele ajusta esses pesos com um erro. Né? Aqui tem um erro, que é o esperado menos o predito, e ele vai ajustar esses pesos com erro. Então, é basicamente dar exemplos, errar, aprender e ajustar os pesos. Né? E isso é feito centenas ou milhares de vezes. Basicamente isso. Vou dar um exemplo bem prático disso aqui. Deixa eu mostrar aqui um vídeo. Esse aqui é um exemplo bem
prático de aprendizado de máquina, né? Vocês vão ver o carrinho aí tentando sair, geração 1, errou. Geração 2, ó, foi lá, melhorou, né? Errou de novo. Geração 3. E aí você está vendo os neurônios ali do lado, né? Aprendendo, né? Errou outra vez. Geração 5, errou, né? Ele vai melhorando ao longo do tempo. Às vezes não, às vezes ele piora, né? Mas é um processo de simulação, aprendizado, erro e ajuste. É sempre assim, ó. Olha agora, geração 6 já chegou mais próximo. E aí, geração 7. Então, é todo um processo de passar dados, ver a saída e se ajustar. Hoje, nós temos modelos mais modernos que não precisam mais você ensinar, que é o que a gente chama de self-supervised learning, que você não precisa mais dar a resposta certa para ele, ele aprende sozinho. Mas isso é um pouco mais complexo. Deus. Oi, alguém perguntou alguma coisa? Não, pode continuar. Tranquilo, né? Então, é sempre isso, gente. Ó, é um processo de... Deixa eu mostrar aqui as últimas gerações aqui, para passar para frente aqui. Ó. Vamos ver aqui a última. Ó, esse aqui ele terminou, né? Então, ó, ele vai até conseguir terminar, né? E aí, à medida que ele terminou, ele fica bom naquele processo. O modelo fica bom naquele processo, né? É basicamente isso, tá? E isso é o mesmo processo que se faz. Então, no fim, é isso que a gente chama de gradiente descendente. Ele vai tentar diminuir o erro até chegar nessa posição aqui, que é o erro menor possível, né? Que se tem. E aí a gente vai ver que a inteligência artificial é como descer uma ladeira. O teu modelo de IA, ele vai diminuindo o erro, ou seja, ele vai descendo essa ladeira, que é o erro. É basicamente isso. Vai reduzindo o erro. Tentativa e erro. Né? Vai reduzindo essa ladeira até encontrar o erro zero. Esse aqui, ó, é a forma da rede neural, tá? Inclusive, vou mostrar para vocês, aqui, ó, isso é uma rede neural, de verdade. Aqui você está vendo os caminhos, ó, e aqui o que eu quero é chegar no erro menor possível, que é esse ponto aqui, certo? Só que eu tenho vários caminhos aqui, eu posso ir para a direita, para a esquerda, e aí o trabalho do cientista, do pesquisador, do engenheiro de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, é garantir que ele está indo nesse caminho correto. Eu estou descendo essa ladeira aqui, tentando, da melhor forma possível, chegar nesse ponto aqui. Então, esse aqui, basicamente, é o formato de uma rede neural, né? Tem formatos diferentes, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, você pode escolher uma rede neural diferente, deixa eu escolher uma diferente aqui. E aí, dependendo da rede neural, o formato muda um pouco, ó, mais côncava, tem mais, dependendo da rede neural, ela pode ter dois fundos aqui, né? E a ideia é essa, no fim, o processo é de escalar isso aqui. É um processo de escalar e reduzir o erro. Enfim, é esse o processo. Isso aqui é outra rede neural de forma diferente. Então, a gente tem várias redes neurais aqui, ó. Deixa eu ver outra aqui, ó. Então, cada uma tem sua particularidade. Uma coisa que a gente também precisa... Ó, isso aqui é bem mais complicada, né? Você consegue ver, ó, tem vários fundos aqui. Ó, é bem mais complicado. E o nosso trabalho é esse. Chegar aqui no ponto de menor erro, né? Então, é o mundo da rede neural esse aqui. É basicamente isso aqui. Então, uma coisa que a gente pode ver também em rede neural é o que a gente chama de learning rate. Você imagina essa superfície aqui, ó. Eu posso percorrer ela com passos grandes. O que é um passo grande? Eu posso pular de um ponto para cá, ou com passos pequenos. Se eu tiver um passo grande, eu posso perder o ponto. É como se você fosse cozinhar uma comida e você perdeu o ponto, a comida queimou, né? Certo? Mas eu fazer com passos pequenos, eu consigo descer essa ladeira, né? Lógico que o meu treinamento demora mais, e aí eu consigo chegar aqui no fundo, né? Então, eu posso ter passos grandes ou passos pequenos. O ideal é ter passos pequenos, mas passos pequenos eu tenho que ter mais paciência. Então, com passos grandes eu posso escorregar, né? E perder o ponto do meu treinamento, né? Por exemplo, aqui é uma rede neural aprendendo a jogar. Deixa eu tirar o som. Então, ela está aprendendo a jogar o Snake, né? Vocês vão ver aqui a rede neural aqui aprendendo, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é a rede neural, e ela vai do mesmo jeito, tentativa e erro, vai estar aqui, ó. Aqui não tá... No começo ela tá meio doidinha, né? Não tá conseguindo pegar aqui. Aí você pegar aqui no final, você já consegue ver que o jogo já fica melhor, né? Então, é sempre um processo de aprendizado e erro, né? É basicamente isso.
tá? E aqui é a minha rede neural aprendendo, ó, com as entradas, né? Certo? E com a saída. Deu certo ou não aquela ação. Agora vamos ver uma coisa bem mais prática. E aí eu vou deixar o som. Deixa eu tentar aumentar um pouco o som. Que é bom, que é legal de ver o pessoal treinando um carro, né? Eu não sei se vocês já viram o treinamento de um carro. Isso é um carro da NVIDIA. Tá? Vamos lá. Começo do treinamento. Holy cow. Whoa. Whoops. Wrong way. 3.000 milhas depois de treinamento. E aí aqui você consegue ver muito bem o processo de erro, né, e aprendizado. Então, uma inteligência artificial, ou seja, o modelo de aprendizado de máquina, ele tem que errar para aprender. No fim, a gente vai ter uma coisa chamada otimizadores. E o que são esses otimizadores? É quem vai descer essa ladeira, né? Ó, eu tenho aqui essas bolinhas, são os meus otimizadores. Alguns vão vir para cá, ó, para esse ponto que não é o legal. Alguns vão vir para cá, que o erro é menor, ela está acertando mais. Então, no fim, uma rede neural, ela está descendo essa ladeirazinha aqui, esse espaço que eu tenho, tá? É basicamente isso, tá? E ó, eu estou aqui, basicamente, tentando descobrir o melhor caminho para descer essa montanha, tá? Esse é talvez o melhor exemplo do que uma rede neural faz. Essa montanha é o erro, né? É o erro que eu tenho. E aí o que eu quero é reduzir o erro próximo a zero, ou o mínimo possível, né? No caso, por exemplo, de um modelo que vai detectar um nódulo, né, de tumoral, craniano, eu preciso ter esse erro próximo a zero, né? Na tradução, já posso ter um erro maior, né? Eu troco a palavra, mas aí a ferramenta ela serve como auxílio ao profissional de tradução, né? Ela não precisa acertar 100% dos casos. O profissional de tradução vai lá e corrige, tá? Mas no caso, na aplicação médica, não, tem que acertar tudo, né? Ou 99% dos casos. Ou então, pelo menos, ser melhor que o médico, né? É o que se espera hoje. Pelo menos o modelo seja melhor que o médico, tá? Então, sempre é isso. Ó. O otimizador ele vai tentar reduzir esse erro. Vai tentar reduzir esse erro para zero. Deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês. Ó. Então, é basicamente isso que ele vai tentar fazer. Ó. Ele vai tentar rodar essa bolinha aqui para descobrir aqui, chegar aqui no fundo e não ficar parado aqui nesse meio aqui, né? Eu tenho uma superfície aqui que eu posso ficar parado. Ó. Dependendo do otimizador que você usa, ele pode ser ruim e ficar aqui no meio parado, tá? É basicamente isso. Não, Ficou claro, gente? Aqui. Hã? Tem umas perguntas aqui, eu posso fazer algumas? Pode, sem problema. Eu cliquei aqui para... Sim, o Rafael perguntou, tem algumas perguntas acumuladas aqui, vou fazer na ordem que eu acho mais interessante. Podemos dizer que as grandes empresas que não investirem em IA e Machine Learning ficarão atrasadas e perderão o mercado? Com certeza. Nesse ponto, isso aí não tem volta, tá? Esse mundo de uso de inteligência artificial em todas as áreas, né? Desde a medicina. Eu trabalho, por exemplo, a minha empresa aqui de Portugal, ela basicamente consegue verificar se um veículo ela tem defeito antes do defeito acontecer. Ou seja, a gente monitora mais de 4.000 veículos na Europa e você imagina que você nunca... O objetivo é um caminhão nunca vai dar o prego ao entregar uma vacina. Ou um caminhão nunca vai dar um prego carregando passageiros. Ou então a gente nunca vai ter um acidente de carro. Essa é a proposta. Né? Então, assim, hoje impensável que qualquer área não olhe para a IA
né, já que hoje a ideia da IA é basicamente otimizar, ela vai escalar o trabalho da gente para níveis de produtividade e otimização impensáveis um tempo atrás, né? É basicamente isso. Então, desde a área médica, a área automobilística, a área de tradução, ou outros campos da indústria, né? Isso, o mundo vai ter que se readequar a esse novo mundo de uso da inteligência artificial, tá? Mais uma Pode fazer pergunta outra pergunta. que acho que é a pergunta mais feita, né? Se a tradução ou a interpretação serão substituídas definitivamente pela máquina, de tal forma que vai dispensar todos os tradutores e intérpretes. Pronto, eu acho que essa pergunta é realizada por vocês, né, todo dia, tá? Primeira coisa, eu quero dizer que isso aí não é um medo só de vocês. Médicos pensam a mesma coisa. Por incrível que pareça, médicos pensam a mesma coisa. Também, né? Já tem. Advogados pensam a mesma coisa, né? Programadores pensam a mesma coisa. Por exemplo, saiu uma rede no ano passado chamada GP3 que ela programa, entendeu? E aí eu posso pensar a mesma coisa. Será que vai me substituir eu, que sou engenheiro de inteligência artificial? Vai ter Porque hoje a gente tem auto machine learning. É a inteligência artificial que aprende sozinho. Mas eu vou dar a resposta que todo mundo... eu acho que se você assistir aquele documentário, você vai saber disso. Basicamente, as profissões não devem acabar. Vou dar um exemplo, certo? Motorista. O que se espera é que a IA substitua os motoristas. Vai ser em todos os casos? Não. O que está acontecendo na Europa? Se você ver aquele documentário, você vai ver. Eu tenho a IA, mas eu tenho que ter um motorista lá do lado, mesmo que ele esteja lá sem tocar no volante, para uma emergência ou até para auditar o uso da IA. Então, o que vai acontecer é que a gente vai precisar trabalhar menos ou vai ser mais produtivo. Vamos ver o caso da tradução. Provavelmente a IA não vai traduzir tudo de forma perfeita em todos os contextos. Como eu falei, a inteligência artificial ela é treinada por contexto médico, contexto... Se você olhar o Google Tradutor, por exemplo, vocês devem ter passado por isso, ele não traduz de forma perfeita em todos os contextos possíveis, né? Então, o que a IA vai se tornar vai ser um teu colega de trabalho, é o mais provável que isso aconteça. É o teu colega de trabalho que vai otimizar o teu tempo e tu vai conseguir fazer mais com menos tempo, tá? É esse o futuro, tá? É esse o futuro para os médicos, é esse o futuro para os advogados, né? E provavelmente também esse é o futuro para a tradução, né? Você vai... Inclusive, o que a gente vai ter agora também é um mercado crescente de tradutores trabalhando junto com engenheiro de aprendizado de máquina. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu caso. Eu trabalho aqui com mecânicos, engenheiros mecânicos, né? Como ano passado eu era líder da equipe de inteligência artificial da CESA, eu passei o ano trabalhando com médicos, né? Então, é algo que vai incorporar dentro do nosso dia a dia, mas que não necessariamente vai acabar com a profissão. Pelo contrário, naquele documentário, se você vai ver, por exemplo, tem um caso do Porto de Nova York, tem um documentário lá do Age of AI, que os funcionários do Porto continuam trabalhando, só que eles continuam trabalhando auxiliados pela IA, que vai te dando sugestões de como melhorar a tua performance, de como tu ter um trabalho melhor, né, como evitar alguns erros. Então, é esse o processo, né? Eu não sei se vocês, por exemplo, já viram uma ferramentazinha que eu acho que a maioria de vocês já conhecem, vocês são da área, que é o Grammarly, né? O Grammarly, ele basicamente, ele te dá dicas olha, essa palavra aqui nesse contexto está errada, e tal, certo? Eu, particularmente, não acredito que no curto prazo, né, a profissão de vocês vai ser substituída completamente pelo IA, né? E no dia que isso acontecer, basicamente todo mundo vai estar em risco, não só a profissão de vocês, né? Que eu acho que vai demorar bastante ainda, porque a gente não tem um modelo genérico. Nós não temos hoje um modelo genérico que consegue aprender em todos os contextos possíveis. O que a gente vê de tradução de máquina é que são ferramentas específicas daquele cliente, daquela área. Então, essa máquina traduz muito bem contratos ou equipamentos mecânicos, manuais, mas não traduz outras coisas e talvez nem para outro cliente daquela mesma área, né? Exatamente. E o mais provável é que vocês tenham a oportunidade de trabalhar, né, ajudando a máquina a aprender a traduzir. E aí,
não vão pensar que nem os médicos pensavam quando eu fazia isso ano passado. Não é porque o médico está treinando aquilo que vai substituir o médico. Sempre vai precisar do médico lá na ponta, para validar se o trabalho daquela IA está correto. Então, o que provavelmente vai acontecer é vocês terem uma interação cada vez maior, né, com produtos, né, com novos softwares ou novos modelos específicos que vão ser construídos, né? Certo? É basicamente isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Mais um comentário aqui, que essa questão da IA, assim, também as máquinas estão surgindo para dar conta de uma demanda que os humanos não dão conta. Tipo, tem tanto texto para traduzir, tanto conteúdo sendo escrito agora por milhões de pessoas na internet, que não existe e nunca vai existir humanos suficientes para traduzir esse material. Então, é o jeito a gente usar máquina, senão nem teria tradução para esse conteúdo todo, né? Exatamente. É o mesmo caso, por exemplo, da empresa que eu trabalho, que nós não temos como, por exemplo, botar um engenheiro mecânico em cada carro para verificar se ele está dando problema. Né? É inviável o ser humano monitorar 4.000 carros durante um dia. É o mesmo processo. Tem e aí, mais perguntas? Aqui, então, vai surgir novos tipos de trabalho para os tradutores, não é isso? Novas profissões. O mais provável seja isso. Que é o que está acontecendo hoje com advogados, médicos, com engenheiros mecânicos, né, e etc. Né? Enfim, esse mundo novo ele vai precisar das pessoas ainda. Né? Até porque a inteligência artificial, a ideia é que ela interage com as pessoas. Né? Esse é o processo. Tá? O Anderson está comentando que a gente vai poder trabalhar menos e com um padrão de vida melhor. É essa proposta, né? Essa proposta. Eu vou falar até uma frase que Steve Jobs falou um tempo atrás, né? A gente tem 2 caminhos a seguir, tá? Ou os governos entendem que a gente vai precisar... justamente, a gente não vai precisar trabalhar tanto e todo mundo vai poder viver melhor, ou os governos não entendem isso e aí vai ficar mal para todo mundo. Eu claramente espero que seja a primeira opção, tá certo? Porque realmente a ideia é essa, a gente vai precisar trabalhar cada vez menos e poder curtir mais a vida, sair, essa proposta. Nada, tá? Tem mais um comentário aqui, ó. Por exemplo, o Rodrigo falou que essa produtividade a mais, ela vai gerar um lucro só para os donos dessas grandes empresas de tradução de máquina, ou será que os próprios tradutores também? Porque ele estava mencionando aqui a colheita de cana desapareceu com centenas de milhares de empregos em São Paulo quando foi automatizada. Assim, vamos lá. Eu acho que vão surgir empregos mais qualificados para os tradutores, entendeu? É o que acontece hoje, por exemplo, quando eu trabalho com engenheiro mecânico hoje. Então, eles estão interagindo comigo. Então, são salários maiores. É lógico que o fato vão ter menos vagas com salários maiores para os profissionais bem qualificados. É essa a ideia, entendeu? A ideia é que eu preciso de mais qualificação e vocês consigam interagir com equipes multidisciplinares, né? Vamos lá. Talvez, no futuro, interagir com médicos, com outros tipos de profissionais, com uma qualificação maior, né, e os salários maiores. Né, essa a proposta. Agora, é muito difícil dizer hoje o que vai acontecer, né, porque depende muito de como o mercado e cada país vai regulamentar, e sua regulamentação vai encarar a IA. Vou dar um exemplo. No caso específico da medicina, isso já está mais claro. Por exemplo, os modelos de IA não vão substituir os médicos. Eles dão um diagnóstico, por exemplo, imagina só, tem 100 pessoas com exame. Se tem uma pessoa com suspeita de câncer, ela vai ser atendida primeiro pelo médico. Ela não vai substituir o médico, ela vai dizer para o médico, olha, então por causa da tradução, né, eu tenho 5.000 livros para traduzir, né, eu posso pegar um tradutor, 2, 3, 4 tradutores bem qualificados, que vão ver, essa IA traduziu correto aqui esse trecho, beleza, e aí eu consigo gerar mais produto. Corre o risco de uma grande empresa consolidar o lucro só com inteligência artificial? Até pode, mas eu não acho que isso vai ser para todos os casos, não. Até porque, por exemplo, a automação hoje em IA na medicina não tem sido assim, nem na área de direito, por exemplo. Ela não está extinguindo os advogados. Né? Ela está extinguindo as tarefas repetitivas dos advogados. Vou dar um exemplo. Escreveu a petição, que ele escreve todo dia no mesmo padrão, você pode clicar no botão, a petição está pronta. Né? Mas a estratégia de defesa, a estratégia, enfim, todo esse processo
Está na mão do advogado. Como vocês tradutores, vocês têm conhecimento dentro da área que vocês atuam, daquele nicho específico que eu acho que vocês atuam. Por exemplo, você deve traduzir... O Juliano já faz isso, né? Ele traduz livros da área da computação, né? Então, ele pode revisar o trabalho no modelo de inteligência artificial se ele traduzir correto, porque provavelmente não vai estar tudo correto, certo? Ou quando estiver tudo correto, que isso vai demorar décadas, provavelmente aí a gente vai ter outro nível de sociedade, porque aí até eu não vou ter mais emprego. Nauber, da responsabilização, né? Você vai botar uma tradução numa máquina e vai, pronto, acabou. A máquina foi a responsável. Ou você vai dar esse carimbo final a um tradutor que vai revisar, né? A gente vai revisar muito conteúdo de máquina também, que já está acontecendo. Exatamente, pronto. É nesse ponto que você chegou. Na verdade, vocês vão atuar junto. É como se a máquina fosse um colega de trabalho de vocês. É essa a ideia, entendeu? Isso funciona já hoje, né? Os modelos que eu crio para os engenheiros mecânicos aqui, eles servem para auxiliar os engenheiros. Então, é um colega de trabalho deles, está lá, todo dia, eles trabalhando juntos, certo? É essa a ideia. Na tradução, a gente está usando muito ferramentas de tradução, que são editores de texto, estamos usando também tradução de máquina já há anos e continuamos existindo e está crescendo, porque as estatísticas mostram que a tradução humana também está muito em alta. Então, eu acho que não é para temer nada, pessoal. Não, você queria continuar aí com alguma... Tem mais slides aí? Como é que é? Tem. Deixa eu vou passar algumas coisas mais legais aqui, só para... Como já são 6h42, o tempo voa, né? Não, a gente ainda tem tempo, mas é porque eu estou dizendo assim, que eu acho que tem continuação aí, né, ainda? Tem sim. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas legais que dá para fazer com IA. Por exemplo, hoje a inteligência artificial ela pode criar arte. E aí, de novo, né? Não é por causa disso que os artistas vão acabar. Esses quadros aqui foram criados por um modelo de inteligência artificial, que a gente chama de modelos generativos. Né? É basicamente isso. Por exemplo, isso aqui é o modelo real, isso aqui foi criado pela IA. Né? Praticamente muito parecido. Aqui, você não consegue saber qual é o real criado pela IA. Né? Esse aqui é um exemplo bem bacana. Eu vou aumentar o som. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem IA que cria música. Tem uma versão do Nirvana criada por inteligência artificial. Deixa eu aumentar o som aqui. Essa é uma música inédita do Nirvana, feito por inteligência artificial, baseado na Smell Like Teen Spirit original. Então, criou-se outra versão com inteligência artificial, né? Certo? Eu tenho um aluno que hoje cria letras de música, né? E até falei para ele, se ele ficar rico, lembrar de mim, porque ele cria letra de música de sertanejo, gerado por inteligência artificial, né? De funk, enfim. Essas redes, elas podem gerar conteúdo também, ó. Eu posso gerar um tracinho e gerar uma imagem, né? Gerar uma montanha. Como é que funcionam essas redes? Essas redes, por exemplo, era basicamente o dilema da polícia, do falsificador de notas e do policial. A rede, ela tenta cada vez mais criar uma nota fake, que é avaliada por outra rede que faz o papel do policial. Ou seja, eu tenho duas redes neurais, uma que gera, né, e outra que avalia. Ou seja, uma rede neural seria o bandido, que vai tentar falsificar o dinheiro, e outra rede neural vai avaliar se o dinheiro falsificado é bom ou ruim. E as duas atuam em conjunto, de forma que uma serve de validação da outra, e as duas aprendem em conjunto. Isso aí a gente chama de redes generativas. São as redes que geram conteúdo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse aqui é bem bacana, porque é uma rede generativa de verdade em ação. Ó. Ela serviu para gerar pássaros. Esses pássaros não existem. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que esse aqui não é dos pássaros, está aqui no meio. Ou quadros, ou... Deixa eu só movimentar aqui. Ó, aqui são gerações da rede. Deixa eu procurar aqui tá aqui dos pássaros. Ó, esse aqui é um exemplo da rede neural gerando pássaros. Tá? Pássaros. Então, ela aprende a gerar pássaros. Vocês vão ver que não temos deformados aqui. Ó, ela vai aprendendo ó, a gerar novos pássaros. Né? Não sei se vocês já viram nos novos
nas novas séries que estão saindo, a gente está conseguindo, por exemplo, colocar um personagem de um ator bem mais novo ou até uma pessoa que infelizmente faleceu, né? Isso aí se consegue fazer hoje com redes neurais, né? Isso aqui são pássaros gerados, ó. Esse pássaro nunca existiu, tá? A gente consegue gerar pessoas? Sim, a gente consegue gerar pessoas. Eu vou mostrar para vocês. Esse site aqui é bem bacana. É um site que se chama There's Person Does Not Exist, né? Basicamente, essa menina aqui nunca existiu. Ela não nasceu. Ela foi gerada por computador. Se você for nesse site aqui, eu posso clicar várias vezes e a cada vez que eu clicar, ele vai gerar uma pessoa que não nasceu. Esse rapaz aqui não nasceu, ó, foi gerado por essa rede aqui, né? Ou seja, a gente vai ter em filmes, séries, no futuro, pessoas que não necessariamente existem realmente. Ó, essa menina não nasceu, foi gerada por uma rede neural. Então, a gente consegue gerar conteúdo hoje com rede neural. Você consegue passar aqui o dia todo. Bem bacana, né? Ó. Inclusive, um dos trabalhos que eu fiz um tempo atrás foi para treinar uma rede neural. E aí eu gerei rostos para treinar essa rede neural para identificar pessoas, né? Então, é bem bacana. Você consegue fazer muita coisa legal com isso, né? Então, eu deixei aqui, basicamente, um slide de RedScan. Tem muito material, se vocês quiserem ver depois. Mas e para texto, né? Como é que funciona para texto? Para texto, basicamente, o que a gente tem é uma frase, e essa frase aqui ela é transformada em números, tá? Certo? E em vez de eu estar passando uma imagem, o que eu estou passando é um vetor. O que é um vetor? É um conjunto de números para a rede neural e uma saída. E ela vai aprender com as entradas e saídas, né? Então, isso aqui é uma rede neural que a gente chama de long short term memory. Ela tem memória. O qual é importante ter memória? Eu não vou entrar na matemática dessa rede, que é um pouco complexa, mas ela tem um banco de memórias. Imagina que isso aqui são blocos de memória. Ou seja, quando você tem um texto, ela consegue saber o passado daquele texto. Então, o que é que ela consegue fazer, por exemplo? Aqui eu estou traduzindo do inglês para o hindu, né? Certo? Aqui. Então, eu vou ter um encoder que vai entrar em inglês e vou ter um decoder que vai aprender o hindu ou outra língua qualquer. E aí o que eu vou passar para base de treinamento é isso, até que o Juliano já tinha falado. Ó. Texto em inglês, texto em hindu, e inclusive, e aí a rede vai aprender. Inclusive tem um link aqui, que vocês quiserem ver depois, que tem um código. Né? Isso aqui foi gerado um código fonte para isso, e assim, eu já fiz um tradutor também no passado, tá? Assim, para a gente que é da área não é tão complicado. Então, você consegue, ó, por exemplo, aqui ele ensina passo a passo de como fazer, né, como é o processo de tradução. A diferença da tradução é porque, em vez de eu passar uma saída só, eu passo uma frase de saída, né? Então, eu passo uma entrada aqui e eu passo uma frase de saída. Então, eu passo várias frases, eu posso passar um livro, né? E aí, um livro de retorno, tá? Na saída. Pronto. Então, essa arquitetura aqui que a gente chama de sequence to sequence é usada numa tradução. Todas as palavras são transformadas em números. E o que são esses números? Existe um dicionário que aplica, por exemplo, que o 02 é para essa palavra, o 85 é para essa. Então, basicamente, ele vai trocar todas as palavras por valores numéricos, e isso aqui vai ser uma frase, né? E eu passo essa frase, e essa frase de saída, então, eu tenho duas redes aqui, uma que vai ter a entrada, outra que vai estar aprendendo com a saída, e vai gerando a saída aqui. Inclusive, tem sido gerado livros, né, com essa rede, com esse tipo de rede. Inclusive, eu fiz uma prova no curso, uma época, que foi para gerar o roteiro dos Simpsons, para gerar um novo episódio dos Simpsons. Basicamente, a rede aprendeu a gerar episódios novos dos Simpsons, tá? Tá certo? E aí eu entro em várias ferramentas que algumas vocês já conhecem, né? Essa aqui é o Quillbot, por exemplo. Não sei se ouviram falar do Quillbot, eu consigo pegar um texto, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é ótimo para quem trabalha com artigo, né? Para quem é pesquisador e tal. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui um texto qualquer, né? Vou pegar aqui... deixa eu pegar um paper aqui, qualquer, para vocês verem. Pegar qualquer texto aqui. Vou pegar esse texto aqui, ok? Vou pegar esse texto aqui. Vou jogar aqui. Eu quero que ele reescreva essa frase de forma mais criativa, de forma mais formal, ou de forma mais fluente. Então, ele vai reescrever, ó. Ele vai reescrever, tá? Então, ele consegue reescrever
o conteúdo, tá? Ou seja, eu estou aqui ao mesmo texto, escrito de forma diferente, falando sobre o mesmo assunto. São ferramentas que você consegue colocar a precisão aqui, ó. Quanto mais aqui, mais diferente, né? Ou quanto mais aqui para a esquerda, mais igual ao texto que você tinha. Você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Como também, e aí são ferramentas que talvez vocês já conheçam, né? Eu tenho ferramentas como o DeepL, que já faz a tradução, inclusive, melhor que o Google Tradutor, porque ele tem uma rede neural que está constantemente aprendendo, todo dia, não que o Google Tradutor não esteja, e o Grammarly, né? Além disso, uma coisa que vocês têm que estar atentos é uma rede chamada, vou mostrar aqui para vocês, GPT-3. Ela está em demo ainda, ela não foi disponibilizada, ela é de um consórcio chamado OpenAI, tá? Mas essa rede aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ela já gerou livros. Ela escreve livros, né? Essa talvez seja a rede neural para tradução mais poderosa que existe, só que ela não é livre e não está sendo comercializada ainda, ou seja, não tá, só tem demonstração, né? Essa rede aqui, ela basicamente gerou código-fonte para programas de software, ou seja, ela consegue gerar código-fonte para programas, ou seja, com essa rede aqui, mais que vocês estarem em risco, os programadores estão mais em risco que vocês. Isso eu posso te dizer claramente, tá? Tá certo? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. Isso aqui é mais uma introdução, né? Deixa eu parar aqui, para a gente voltar aqui. Vocês conseguiram entender? Tem mais dúvidas? Gostaram? Pessoal, vocês podem fazer perguntas no microfone também, viu? Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário aí? Mais uma pergunta? Tem muita gente aqui, quase 50 pessoas acompanhando. Eu espero que vocês se apaixonem pela área como eu sou apaixonado por IA. Eu acho que IA é hoje um superpoder que você consegue fazer coisas muito bacanas. Eu, particularmente, ano passado, atuei na luta contra a Covid usando inteligência artificial, né? Tanto para prever o número de casos, para comprar leito, para detectar Covid em raio-x, né? Então, assim, existe tudo. E também para desenvolvimento de vacinas, né? Então, hoje, IA também é usada para desenvolvimento de vacinas, nesse processo de aceleração das vacinas. O Rodrigo quer fazer uma pergunta. Pode falar, Rodrigo. Oi, Juliano. Parabéns aí também, nosso palestrante. Realmente muito interessante, Nauber, o que você está trazendo. E é uma coisa que às vezes a gente pensa para o futuro e já está ocorrendo, né? Como escrever livros, como algoritmos que controlam uma série de coisas, como eventualmente redes sociais, e até coisas, como eu estava vendo esses dias, que, por exemplo, alguns algoritmos programas IAs que compram rapidamente promoções em milésimos de segundo, e aí as pessoas não têm como concorrer com isso. Mas é muito interessante. Vi até alguns algoritmos que eles alteravam as expressões faciais de atores como se eles estivessem falando em determinadas línguas e também traduzindo isso de maneira mais automática. Isso é extremamente interessante, mas como tudo que é muito novo, é um pouco amedrontador, né? A gente fica com receio de perder o emprego e de não ter tantas oportunidades para o futuro. O que é que você aconselharia as pessoas que estão com esse receio, dessas dúvidas com relação a eventualmente, a essa diminuição mesmo do número de empregos, e o que é que isso pode levar? E qual é o que é que a gente pode fazer para tentar ter um futuro em que isso não seja benéfico até apenas para uma parcela da população que controla, de repente, as grandes empresas, e seja benéfico para todo mundo, né? Eu acho que como toda tecnologia tem vantagens e desvantagens, né? O que a gente pode fazer? Se qualificar, né? Você ser o melhor profissional mais qualificado que você possa fazer, porque vai precisar de você. Tá? É lógico que com a IA, tarefas pouco qualificadas vão acabar sendo substituídas, mas você precisa se qualificar melhor. Eu quero ser otimista com a inteligência artificial, porque tem coisas muito boas sendo feitas. Por exemplo, hoje a gente consegue salvar vidas, né, detectando doenças mais rápido, fazendo tratamentos melhores, né? Mas, assim, eu concordo com a tua preocupação, mas essa é uma preocupação que eu vou, para ser sincero, para todo mundo no mesmo barco.
todo mundo está no mesmo barco. Eu estou no mesmo barco que vocês, certo? Né? Eu treino IAs, mas já tem IAs que se treinam sozinhas. E eu trabalho com IAs, eu treino inteligências artificiais que treinam inteligências artificiais hoje. Mas o meu emprego não acaba por causa disso, tá? Eu procuro ser um pouco otimista, né? Mas lógico que isso vai depender muito de como a sociedade, governos, vão encarar essa situação nova, né? A gente pode ir para um mundo muito bom, que todo mundo trabalhe menos, que a gente possa viver melhor, né? Mas se os governos não entenderem que tem que diminuir carga horária, que precisa dar mais qualificação para as pessoas, tudo pode ir para outro rumo também, né? A gente tem mais perguntas aqui. Ana Clara, pode falar. Oi, boa tarde. Durante a sua última fala, Nauber, você falou 2 vezes em qualificação. Isso me preocupa bastante. Eu me interesso bastante pela AI, só que eu vejo muito, muito teórico, assim, muito matemático. Você teria, assim, de cabeça ou depois, para tradutor, o que a gente poderia fazer para estudar um curso, alguma coisa assim, por favor? Pronto. Basicamente, cursos... Eu não acho que vocês deveriam entrar na matemática disso. Não é necessário. Quando eu digo qualificação, não é qualificação que vocês precisam aprender inteligência artificial em si. É que vocês precisam ser o melhor no que vocês fazem, né? Por exemplo, aprender o maior número de línguas possíveis, tentar aprender... Vocês conhecem mais da área que eu, né? Ou seja, procurar ser o melhor profissional dentro da sua área. Mas, assim, eu sei que a coisa é matemática, mas eu posso te passar, e eu posso passar para o Juliana, os materiais mais leves, né, que não usam tanta matemática, para entender melhor como é que funciona a coisa. Mas fique tranquila, você não vai precisar aprender IA para trabalhar no futuro. Você só precisa ser... Só esclarecendo aqui o que o Nauber falou, qualificação, a gente tem que se qualificar na nossa profissão, no caso, tradução. Os médicos se qualificam na medicina, os advogados se qualificam na advocacia. Então, nós, por exemplo, podemos oferecer outros serviços, além de tradução, talvez também legendagem, também interpretação, também transcrição, tradução para dublagem. Quer dizer, são tantas áreas. Também, talvez, começar a trabalhar com outras línguas, né? Com espanhol, com francês. Então, é tanta coisa que a gente pode se qualificar nas línguas, né? Que a gente fica bem tranquilo, porque eu mesmo ofereço muitos tipos de serviços e ao longo dos anos também estou até aprendendo mais línguas. Nauber. Boa tarde. Obrigada pela palestra, muito boa. Adorei o conteúdo. E eu queria só, se você pudesse dar um exemplo prático dessa relação de trabalho em conjunto entre a IA e o ser humano, e também especificamente o tradutor, porque ficou muito abstrato para mim, eu não consigo visualizar como que os dois trabalham juntos. Tem vários trabalhos em conjunto. O primeiro trabalho, talvez, um dos trabalhos você, como tradutor, vai poder ensinar uma inteligência artificial. Outro, o texto que tu faz como tradutor pode ser revisado por inteligência artificial. Revisado em termos, olha, esse trecho do texto podia ser melhor, esse outro trecho podia ser melhor. Isso já acontece hoje. Tem ferramentas como o Grammarly que fazem isso, né? Ou, né, você revisar o trabalho do IA. Ou seja, a IA pode revisar o teu trabalho, mas também você pode revisar o trabalho da IA. Então, uma simbiose no final. No final vai ser uma simbiose entre o seu trabalho e da IA. Então, tudo é possível. Ou você revisar o trabalho do modelo que sai, ou, como, por exemplo, o contrário, o modelo revisar o teu trabalho. Ó, dizer, isso aqui podia melhorar, esse texto aqui não está legal. Eu, como pesquisador, faço isso. Quando eu crio um texto num paper, eu passo para a inteligência artificial revisar. E ela diz, e nem por isso não me substituiu como pesquisador. Né? Eu preciso escrever o paper. Interessante. E só mais uma pergunta, que eu acho que também vai bater bem com a preocupação ética dos meus colegas, né, dessa questão do que vai acontecer com os humanos. Eu já ouvi falar muito da renda universal, que os países mais industrializados estão pensando em implementar, justamente para que não haja ninguém passando fome, sem ter como se sustentar, quando a IA e todas essas tecnologias tomarem lugar mesmo de muitos dos nossos serviços.
Eu gostaria de saber se você tem alguma informação, já que você mora na Europa, que é onde essa discussão surgiu, né? Eu não sei se está sendo aprovada, a questão Os da países renda mais à frente universal. disso, né? Por exemplo, se você pegar os países ali nórdicos, e aí eu falo Finlândia, Noruega, eles já estão bem avançados nisso aí. Inclusive, acho que na Finlândia que está tendo um projeto de renda universal já. Ai, que Tá? bom, até que enfim. Os países nórdicos, geralmente, eles estão bem à frente da gente nisso aí. Né? Eu passei um tempo em Helsinki, um tempo atrás, e eles estão muito à frente. Inclusive, estão pensando em democracia direta lá. É um negócio fora do imaginável para o resto do mundo. Então, mas isso é um processo evolutivo. A questão é, que governos vão fazer a coisa caminhar de forma adequada ou não? Isso é difícil de dizer hoje. Né? E assim, vai levar um certo tempo para a IA ficar uma IA global, um modelo genérico. Né? Isso vai demorar décadas ainda. Então, eu acredito que nos próximos 40 anos vocês vão ter emprego, não se preocupem. Né? Talvez daqui a 100 anos, aí a coisa... Tem uma pergunta aqui da Joana. Principalmente se tratando de Brasil, vai demorar ainda mais. Por exemplo, aqui na Europa a gente já tem zona de carros autônomos, no Brasil a gente não tem. Pode falar, Joana. Na Europa tem carro de quê? Não entendi. Zona para carro autônomo. Carro autônomo. Entra, o carro começa a dirigir sozinho. Carro autônomo. Sim. A minha pergunta é a seguinte. Primeiro, muito obrigada por essa palestra fantástica. Nossa, estou muito, muito grata. É o seguinte, a gente vê muito agora anunciando no Facebook, nas redes sociais, cursos, por exemplo, seja cientista de dados em 4 meses, seja cientista de dados. É possível ser um cientista de dados sem ser programador, sem fazer uma faculdade de informática? Ou seja, eu não entendi ainda bem em que sentido, porque assim, inteligência artificial a gente pensa sempre quem é formado na área de informática, né? Quais são o ponto de interseção, assim, que você falou, não, você tem que ser um bom tradutor, um bom médico, mas onde estão os cursos realmente que vão, o ponto de interseção entre as profissões e a ciência de dados e a inteligência artificial, sem você ter que fazer uma faculdade de informática, que a essa altura eu não vou mais fazer. Mas fazer faculdade de informática, mas o assunto inteligência artificial é fascinante, né? A gente tem que se atualizar. Tá, nem 8 nem 80, é assim. Nem é uma coisa que você consegue em 3, 4 meses sair como um profissional qualificado, mas também você não precisa até fazer uma faculdade de informática para isso. Né? O importante é começar. Né? Tem profissionais hoje na Google, na Amazon. Se você, assim, você como tradutor, você não precisa ser um cientista de dados, deixar isso claro. Mas se você quiser ser um cientista de dados, todo mundo pode ser um cientista de dados. Né? Mas é um processo que a gente chama de baby steps. Você tem que começar agora, estudar um pouco, e aí não se frustrar. Isso leva um certo tempo. Você não precisa ter um doutorado para trabalhar como cientista de dados, mas você precisa se qualificar e ir qualificando cada vez mais. Desconfie muito dos cursos que te prometem tu sair como profissional em 4 meses, mas também você não precisa fazer uma faculdade com doutorado de 10 anos para isso. Então, não é uma coisa nem outra, certo? Leva um certo tempo, mas todo mundo pode fazer isso. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, programação é cadeira do 2º grau. Todo mundo sabe programar lá. Até jogador de basquete. Né? Então, todo mundo viu programação no 2º grau. Todo mundo sabe programar. Né? Eu acho que isso talvez exista um pouco de falta no Brasil. Programação, ou saber programar, não é uma coisa para quem faz faculdade só de computação. Pode ser uma coisa para todo mundo. Né? Certo? E eu acho que se complica mais as coisas do que deveriam, porque dá para se ensinar programação de forma simples. Mas, de novo, você não precisa ser um cientista de dados para ser um tradutor, ou vice-versa. Mas, se quiser, é possível, sem fazer faculdade. Tá? Beleza. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? A gente já passou aqui de 1 hora, então já estamos quase no fim, né? Comentários finais. Tá, eu queria agradecer você, Juliano, pela oportunidade, né? Agradecer a todos vocês pela audiência. É muito bom ver vocês aí no Brasil. Eu tenho, às vezes, saudade muito grande aí. Né? É um país, na verdade, assim, é o país que eu mais amo. Né? Eu tô aqui por conta de oportunidade de mercado, mas eu adoro o Brasil. Então, um abração para todos vocês e se cuidem.
se cuidem, porque o negócio está pegando aí com essa coisa da pandemia. Obrigado, Nauber, foi ótimo. Pai, já deu 3 horas. Espera aí, alguém está com o áudio ligado aqui. Foi ótima palestra, muito esclarecedora. A gente entendeu um pouco mais como é que funciona esse negócio aí da inteligência artificial, né? Com as máquinas e tudo mais. O pessoal fez muitas perguntas aqui, ficaram mais tranquilos, né? Muitos medos, às vezes, porque a gente não conhece, aí fica com medo, mas aí quando conhece, vê que não é bem assim, né? Então, tá ótimo. Eu tenho uma perguntinha rápida, posso fazer? Rapidinho, pode ser rapidinho? Ô, Nauber, excelente palestra, viu? Excelente palestra. Deixa eu lhe perguntar, e quanto ao investimento em máquinas, por exemplo, os nossos próprios computadores, eles teremos que ter máquinas ainda muito mais capacitadas para trabalhar com isso, com memória, com a placa, com a coisa toda, as máquinas, teremos que investir muito mais em máquinas mais potentes para trabalhar com essa IA, essa coisa toda concomitante com ela. O que você pensa disso? Não necessariamente, porque a maioria dos serviços de inteligência artificial, eles tendem a ser oferecidos via nuvem, via web, via aplicativo, via... Né? Então, você vai conseguir usar na sua máquina. É lógico que quem trabalha com inteligência artificial, como no meu caso, por exemplo, eu preciso ter uma máquina potente para treinar os modelos e tal. Mas você que é usuário da IA, você não está criando uma inteligência artificial, você não precisa de uma máquina super potente para isso, entendeu? Certo. Tem processo natural de evolução das máquinas, isso vai acontecer, mas é o processo de evolução das máquinas que todo mundo usa, né? Por exemplo, hoje você está com um Pentium 3, já o Pentium 3 não funciona mais, vai ter que comprar lá. É natural, isso aí vai acontecer, por exemplo, se você botar o Windows 10, né, hoje numa máquina antiga, não funciona mais, né? E sai o Windows novo, você tem que comprar. Não, isso aí então, quanto a isso, nada muda. Continuaremos sendo usuários normais, né? Perfeito. Então tá ótimo, galera. Obrigado aí pela presença e a gente se vê aí nos grupos de tradutores. Obrigado, Nauber. Valeu. Bye. Um abração aqui. Tchau. Obrigado. Boa tarde.